Vamos falar de tecnologia agora aqui no 90 Minutos? Ao meu lado, Alex Fernando. Alex, Bom dia, bom dia. Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Marcos, tem uma série que passa no Netflix, conhecida como conta a vida daquele traficante colombiano, como é o nome dele? O Pablo Escobar? Pablo Escobar, que é protagonizada inclusive pelo Capitão Nascimento, Wagner Moura. Aham. E parece que não agradou muito a família do Pablo, não. O irmão dele está reclamando que é um pagamento de $1 bilhão para que autorize a produção da segunda temporada e uma série de alterações que, segundo eles, são inverídicas sobre a vida do traficante. Transformar o Pablo Escobar em herói, né? E no final da história parece que ele vai ganhar mais dinheiro agora, depois de morto, do que quando ele produzia os produtos dele. E a Netflix ainda não se pronunciou sobre o caso. E fez muito sucesso, né? A série. Ou seja, rendeu, né? Provavelmente, talvez ele até ganhou mais do que isso, né? Então, vale a pena pagar isso para que Dá continuidade, né? Só que a ideia é transformar ele em herói mesmo, né? Daqui um pouco vai ser sei lá, um Che Guevara lá do México que liderou o povo em alguma coisa, quando na verdade não... Não, matou muita gente, fez muita barbaridade e ganhou muito dinheiro vendendo droga, né? Tem coisa pior do que isso, o cara vender droga. Bom, eu comecei a preparar uma série sobre automação, para a gente falar um pouco sobre o que foi no passado, o que é hoje e as perspectivas futuras do ramo da tecnologia. O que a tecnologia fez pela humanidade, o que ela promete fazer, os impactos que isso teve até hoje e os impactos que provavelmente terão no futuro. Vamos recordar um pouco a história que a gente estuda na escola. Ela é dividida entre 3 revoluções industriais ou 4 revoluções industriais, como muitos defendem que a internet representa a 4ª revolução. No final do século XVIII, na Inglaterra, começou a revolução com a entrada dos teares que empregavam vapor na produção têxtil. Até então era tudo manual. O trabalho era feito de uma determinada maneira, um artesão, por exemplo, era alguém muito valorizado, o serviço manual era uma coisa. Com a entrada do vapor no mercado, tanto para a confecção, para a produção de tecido, quanto anos depois para o transporte através dos trens, que também eram movidos a vapor, isso fez produzir a conhecida como primeira revolução industrial. Ela já provocou um êxodo muito grande de gente do campo para a cidade. Aí nós tivemos os primeiros problemas sociais que começaram a aparecer já em decorrência disso, que é mão de obra humana sendo substituída por máquina. E naquela época tudo bem, até é possível dizer que não houve uma certa compensação, afinal houve um progresso muito grande, não tem como negar. Sem isso, até hoje, provavelmente, uma camiseta seria um preço exorbitante, era uma coisa proibitiva. E com isso, acabou, de certa forma, caiu o preço das coisas, mas começou aquela segregação entre ricos e pobres com uma diferença muito maior. Porque o dono do capital, aquele que detinha a posse do equipamento de produção, automaticamente ele ganha muito mais do que aquele que utiliza a máquina para produzir. Quando foi já no segunda metade do século XIX e até o começo do século XX,
nós tivemos a segunda revolução industrial, foi quando entrou a energia elétrica. A energia elétrica, ela foi uma revolução muito maior do que a primeira, quando se entrou o vapor no mercado. As cidades passaram a ser iluminadas através de energia elétrica. No começo, quando Thomas Edison apresentou a lâmpada elétrica, foi feita inclusive uma festa. Muita gente achava que aquilo tinha alguma coisa de bruxaria, porque era incrível sei lá, uma coisa ali no teto de uma sala acender sozinho sem precisar de nenhum tipo de óleo ou querosene. Ou como era muito comum, virou até tema de um filme, muito famoso, que conta a história da exploração do óleo de baleia. Porque nesse tempo anterior era o que valia. E foi quando o petróleo começou a valer dinheiro, inclusive foi nessa época que antecedeu a energia elétrica. Porque para se iluminar as cidades era basicamente tudo feito através de algum tipo de fluido que você colocava, até nos postes na rua, tinha o pessoal que colocava. Tinha inclusive uma profissão que foi extinta, que era o cara que acendia e depois ia lá e apagava, né? Exatamente. Desde essa época já existiam profissões que elas existiam, e aí a tecnologia simplesmente foi lá e retirou. Então, não dá para se dizer que a tecnologia vai destruir a mão de obra, vai acabar com o trabalho. Na verdade, existem relatórios que apontam que sim, que está perdendo. A União Europeia ela tem insistido de uns 5 ou 10 anos para cá, em um relatório atrás do outro, apontando até números que vai perder. O último diz que nos próximos 5 anos deverão ser fechados 5 milhões de vagas de emprego, em decorrência do uso massivo de tecnologia. Quando foi no começo do século XX, nós tivemos as 2 guerras mundiais. Durante a Segunda Guerra Mundial, em específico, começou uma corrida para a produção de um computador, o ENIAC, na época. Basicamente, ele fazia multiplicações, esse era o serviço dele. Ele era maior do que um prédio comercial, e a função dele era fazer multiplicações, cálculo para calcular rota balística, só isso. Essa era a ideia. E ele foi apresentado, foi mantido em segredo, tratava-se de uma arma de guerra. A propósito, quase tudo que a gente conhece hoje foi produzido em prol da guerra. Então, a guerra ela tem os seus malefícios, mas tem os seus benefícios. Tá? E após a conclusão da Segunda Guerra, foi mostrado ao mundo o equipamento que fazia. E aí começou aquela guerra de produção de equipamento para atender ao comércio, à indústria, basicamente aos governos do mundo, porque era sensacional. Basicamente ele fazia só cálculos ainda, mas era aquilo que ele fazia que um ser humano não acompanhava. A ideia de se produzir uma calculadora de bolso ainda era uma coisa muito distante. Basicamente um computadorzinho desse da época, que era, sei lá, era praticamente o tamanho de uma casa hoje, ele tinha menos poder de fogo do que uma calculadora dessa que você compra de R$2. Mas, com isso, já houve uma diferença muito grande, que basicamente propiciou as primeiras máquinas que eram controladas exclusivamente por eletrônica. Ainda que na época eram válvulas. As válvulas elas gastavam uma energia muito grande, elas ocupavam um volume muito grande. Se pensar em um computador portátil era uma coisa um tanto utópica ainda, ninguém conseguia imaginar isso. Já quando foi nas últimas décadas do século XX, quando se entrou no mercado o transistor, que permitiu a produção de equipamentos menores, mas não tão menores assim, tá? Quem conhece, por exemplo, um computador de mesa, sei lá, do final da década de 90, por exemplo, 96, mais ou menos, quando foi criado o Pentium 100, que era a máquina na época, todo mundo que via olha, aquilo era tecnologia de ponta. Ele tem mais ou menos 1% a 2% do poder de fogo que um iPhone 6 hoje tem. Você carrega ele no bolso. Então, era a máquina da época. Conexão, ela era de escada. E a incrível velocidade de, no máximo, 56K. Hoje nós temos internet em alguns locais no mundo que chega a casa de giga.
que dá o quê? 20 mil vezes, aproximadamente, a velocidade que você tinha na época. Quando foi no final, basicamente, por volta no final da década de 60, começo da década de 70, começou a ser produzido, porque um equipamento eletrônico desse, trabalhando separado, ele não tinha muita utilidade. Ele, tá certo que ele fazia cálculos, propiciava a criação de alguns projetos, talvez até controlar algum tipo de máquina. Mas eles, sem comunicação entre si, eles não eram muito úteis. Nessa época, até na década de 70, começo da década de 80, era muito comum o trânsito de informação ser feita por algum tipo de mídia, como, por exemplo, um disquete, que existia na época. As gerações mais novas, quem nasceu, sei lá, de 2000 para cá, provavelmente ele não chegou nem a ver um disquete. Porque um disquete, por volta do ano de 2003, 2004, ele sumiu. Hoje, acho que ainda acha eles para vender em algum lugar aí, mas não é comum você encontrar, por exemplo, um disquete numa loja, numa empresa. Ninguém usa mais isso. E tinham dois modelos, né, Alex? Aquele maior e o outro. Eram 5 pontos alguma coisa de polegada, que ele era grande mesmo. Depois saiu o pequenininho, que também foi a revolução para a época dele. Que foi o mais usado, né? Era. Ele cabia 1.44 megabytes. Era incrível a capacidade de memória dessa. E aí, o que aconteceu? Como nessa época o trânsito era feito assim, você movia de um lado para o outro, existia vírus nessa época, tudo bem, mas o vírus era assim, eles eram trafegados através de uma coisa assim. E isso acabou, basicamente, isso servia como uma barreira tecnológica que não permitia que a coisa crescesse. Foi logo no final da década de 70, no final da década de 60 ainda, 69, 68, começou-se os primeiros embrião do que seria a internet hoje, conhecida como ARPANET. Também foi criada com finalidade militar. De novo, a guerra não é de tudo ruim. Basicamente, hoje, mais da metade da tecnologia que a gente conhece na humanidade, isso inclui até uma calça jeans, tá? Basicamente, ela foi criada por causa da guerra. O que acontece, no finalzinho da década de 60, por volta de 68, foi criado o primeiro embrião, que era uma rede para uso militar, que faria esse tipo de conexão de equipamentos, basicamente entre uma universidade e outra, ou entre uma estação militar e outra. Isso foi tornado fantástico, né? No começo da década de 90, final da década de 80, por volta de 91, 92, bem no começo da década de 90, foi liberada para uso comercial. Foi quando a internet realmente virou internet. Por isso ela é apontada, como muitos historiadores, como sendo a quarta revolução industrial. Até porque, basicamente, a revolução mais impactante que existiu na sociedade foi exatamente essa comunicação. Existem estudiosos que apontam, inclusive, que nos últimos 20 anos, de 96 para cá, por exemplo, a humanidade produziu mais conhecimento do que nos 60 mil anos anteriores a isso. Então, a velocidade em que as coisas se desenvolvem, ela tem crescido muito. Por isso dá para a gente ter uma ideia hoje, quando você vê uma máquina quando você vê um iPhone, por exemplo, conseguir interpretar o que você fala, hoje, você consegue imaginar que se em 20 anos evoluiu isso, quanto será que não seria possível evoluir na próxima década, nos próximos 20 anos? Existem previsões e previsões. Eu vou passar nos outros próximos programas agora, uns 2 ou 3 programas, aonde que a tecnologia apareceu, aonde que ela está gerando algum impacto, aonde provavelmente ela vai gerar um impacto maior, porque existem áreas e áreas. Sempre existiu, desde o final da década de 70, existiu, quando começou o cinema a explorar aquela ideia de que as máquinas vão substituir os seres humanos, começou aquela velha história. Se eu não me engano, a Fantástica Fábrica de Chocolate é de 79, não é isso? O primeiro é da década de 70, do final da década de 70, o primeiro.
E ele basicamente ele trazia o que era uma comunidade que vivia por causa de uma fábrica, que era a fábrica de chocolate, e as pessoas faziam o trabalho manual ali. E aí o dono da fábrica resolve trocar as coisas por máquinas que fazem sozinho. Isso no final da década de 70, o povo já pensava isso. E olha que naquela época era impensável, isso era completamente ficção. Hoje é comum, existem fábricas e fábricas, existem fábricas sul-coreanas de automóveis, por exemplo, que não tem mão de obra humana lá dentro, nenhuma. As máquinas fazem tudo. Então, desde essa época, já na década de 80 inteira, década de 90, o cinema vem explorando muito isso. Será que vai chegar um dia que as máquinas vão tomar o mercado? Será que elas vão nos dominar? Como foi tema de vários filmes, como Matrix, a Skynet lá do Exterminador do Futuro. Para chegar nesse ponto, existem sim preocupações, até grandes estudiosos aí já alarmaram para isso. Existe uma possibilidade de um dia acontecer das máquinas se revoltarem. Tá? Basta você ir analisando que, ao final dessa última fase da revolução, ela, além da internet e a comunicação entre si, tem se investido muito numa coisa conhecida como inteligência artificial, que é uma máquina produzir conhecimento. Uma coisa é a máquina ela ser programada para fazer uma coisa e ela fazer, sei lá, um robô de uma linha de produção. Ele é programado para, sei lá, pegar uma determinada coisa, embalar e colocar em um determinado local. Ela foi programada para isso. Agora, quando a gente fala de uma máquina que ela, diante de um problema, ela acha uma solução e executa, isso já é um trabalho, basicamente, que se esperava do ser humano. Tá? Até porque, historicamente falando, da terceira revolução para trás, basicamente as máquinas elas só faziam isso. Ela basicamente fazia o trabalho que é basicamente repetitivo e braçal. Como existe muito hoje em empresas, ainda existem empresas que o funcionário é forçado a fazer uma determinada coisa. Eu conheci há uns 3 anos atrás um fisioterapeuta que me contou uma história de um menino de, sei lá, parece que de 19, de 20 anos, que chegou lá de uma empresa aqui de Anápolis, que por ética eu não vou citar o nome, que ele basicamente, o serviço dele era operar uma pistola daquela de tinta. Ele ficava o dia inteiro fazendo o mesmo movimento, tá? Esse movimento que ele fazia durante 1 ano, ele trabalhou durante 1 ano nesse serviço, estourou essa parte da articulação do ombro dele. E aí, um paciente desse, ele basicamente é a alegria das clínicas de reabilitação, porque ele vai passar por tratamento o resto da vida dele, ele vai sentir dor o resto da vida dele, e nós estamos falando de um menino que trabalhou 1 ano. E um jovem, né? Um jovem, um menino de 19 anos, um menino mesmo. E, basicamente, a automação, ela se propõe a acabar com esse tipo de coisa. Porque ao invés de eu manter uma pessoa lá fazendo isso, eu ponho um robô fazendo. Faz o mesmo serviço, ele, do ponto de vista corporativo, é melhor do que o ser humano. Primeiro, ele não vai adoecer, não vai parar para fazer tratamento, ele não falta, ele não chega atrasado, não varia. Porque a maior preocupação de uma linha de produção é que a coisa seja uniforme. Quando uma pessoa está executando um determinado trabalho, vamos imaginar um trabalho de fazer uma coisa simples, por exemplo, dar um nó em alguma coisa. Um ser humano, ele nunca vai fazer 2 nós exatamente iguais. Isso produziria uma coisa completamente sem padrão. Imagina você chegar numa loja de sapato, para comprar um sapato e 3 sapatos produzidos pela mesma fábrica, mesma linha, mas os modelos não são exatamente iguais. No caso da pistola aí, ele não vai borrifar nunca a mesma quantidade de tinta lá naquele... Nunca. Ele não Sempre vai ter uma pequena variação ali. A máquina faz isso de maneira perfeita. Qualquer coisa que você vai comprar que é produzida em série, sei lá, uma pasta de dente, ela vai ser sempre a mesma coisa. Quando acontece uma variação, basicamente é um erro que a parte da qualidade vai retirar isso da linha. Então, basicamente é a mesma coisa. Se você vai comprar, sei lá, refrigerante, uma cerveja, uma bebida enlatada, você pode ver que sempre a quantidade é a mesma. Se você colocar as garrafas alinhadas ali, a quantidade é sempre a mesma. As máquinas se dispõem basicamente a resolver esse tipo de coisa. Só porque existe sim a possibilidade dela começar a substituir trabalhos que não é só manual.
como já existem equipamentos que eles vêm mudando drasticamente a forma de se trabalhar. A internet em si, ela provocou, está provocando e vai provocar um impacto muito grande na sociedade. Nada do que existia, sei lá, a ideia de telefone, um telefone sem fio. Era uma coisa que para uma pessoa mais velha, até pouco tempo atrás, ela achava incrível. Eu já vi pessoas idosas, mas fulano está conversando sozinho, porque está com um celular ali no ouvido. Se você imaginar que até, sei lá, a década de... até no 1990, 1991, a ideia de celular era uma coisa, era basicamente igual aqueles usados em campos militares, que usavam para satélite. Era uma coisa bem gigante, tá? A bateria não durava nada, a qualidade era horrível, facilmente grampeável, mas era uma tecnologia, impensável. Quem diria que um dia a gente evoluiria para isso? Chegou nesse ponto. E se você parar para pensar hoje, existe telefone, existe chips de comunicação, câmeras escondidas, por exemplo, que são praticamente imperceptíveis. Existe câmera hoje que é pouco maior do que um botão de uma camisa. E ela permite não só filmar aquilo, captar o áudio com uma qualidade boa, como transmitir. Nós estamos chegando num ponto em que já não é possível esconder nada. O tamanho físico dos equipamentos está cada hora menor. E, como que eu poderia dizer? Basicamente, essa sendo a quarta revolução, como alguns só apontam 3, mas a maior parte dos historiadores apontam como a quarta, e talvez teríamos ainda uma quinta, que se você analisar o progresso da inteligência artificial, o que ela fez no mercado e o que ela vai fazer no mercado, realmente é um tanto até assustador. Existem muita tecnologia que hoje ela está basicamente como um embrião, ela trata-se apenas de um projeto piloto, existem coisas que devem mudar nos próximos anos agora, tem coisa que o custo ainda é proibitivo, mas com o tempo cai. Quando o Bill Gates lançou a primeira versão dele do MS-DOS, basicamente para ser usado por um computador pessoal, ele chegou a dizer que era impensável existir mais do que um computador por país. Basicamente, um computador só para uma nação estava ótimo. E na época teve até uma frase famosa, eu não lembro a memória que ele usou, mas acho que era 128 kilobytes de memória. Ele disse que quem um dia vai precisar mais do que isso de memória? Sinceramente, hoje, uma plaquinha de um computador embarcado que faz o movimento de um dedo de um robô gasta mais do que isso. Um pendrive tem milhares de vezes isso. Então, nessa época já era assim, a pessoa imaginava-se que não crescia. Como citei o caso da fábrica de chocolate lá, já ainda na década de 70, era completamente utópico. Ninguém imaginava que poderia chegar um dia assim. E nos próximos programas eu vou trazer até alguns exemplos de algumas aplicações, coisas que até pouco tempo era impensável que podia ser automatizado e hoje é automatizado e num futuro próximo provavelmente será muito mais automatizado. Podendo sim um dia chegar a máquina substituir o ser humano, mas eu espero por bem que isso demore muito ainda. Eu também. Alex, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira que vem. Até quinta. Muito bem, a gente conclui então a nossa edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando que a partir das 5 da tarde tem o Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã a partir das 8 horas da manhã. Um grande abraço, até a próxima.